Glória a Deus. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém, amados irmãos? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 48. Deus seja louvado por seu amor e graça. Quem estiver nos acompanhando online, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Diz assim, amados irmãos, a palavra de Deus: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos acostumados a ouvir na Santa Ceia do Senhor que o pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue derramado naquela cruz. Nós estamos acostumados a ouvir, mas muitas vezes parece que nós não temos a plena noção do que isto significa. Muitas vezes parece que nós não nos atentamos tanto para o que isto significa. Quando o Senhor Jesus aqui fala a eles que ele é o pão vivo que desceu do céu e exemplifica com o maná, que está lá em Êxodo 16, fala sobre o maná que Deus enviou ao povo no deserto como alimento. Jesus aqui diz para ele: eu sou o verdadeiro alimento. Jesus diz: eu sou o verdadeiro alimento. Ele diz que o pão, ou seja, o corpo dele, o sangue, a vida que ele daria por nós na cruz, é o que nos faria ter vida. Por isso a Santa Ceia, irmãos, ceia do Senhor, nós não encontramos na Bíblia. Até minha esposa estava perguntando sobre uma dúvida, a gente encontra escrito Santa Ceia. Não, santo não é no sentido de santo de pessoa, tá? É no sentido de separação, algo separado, algo mais importante. Não é uma ceia comum, tá? É no sentido de algo separado para Deus. Então a ceia do Senhor não é como a Páscoa, que os judeus simplesmente faziam, apesar de ter sido feito na Páscoa. Mas a ceia do Senhor é o que exemplifica o que algo muito sagrado, um momento muito sagrado para a igreja, de memória daquilo que Jesus fez por nós e o porquê nós fazemos. E aqui ele diz que quem não come do pão e não bebe do sangue, não tem parte com ele. Mas quem pode comer e beber? Aqueles que dão a sua vida para Jesus, que fazem parte do corpo, porque é necessário discernir o corpo de Cristo para participar. Então, se você é batizado nas águas, se você aceitou Jesus como seu Salvador, eu não vou entrar aqui no estudo, porque seria muito profundo, eu já expliquei várias vezes aos irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que cada um, o homem, examine a si mesmo, antes de comer e antes de beber, para que não coma de forma indigna, não coma de qualquer jeito, não viva de qualquer jeito e simplesmente venha comer e participar. Também não é uma comelança como muitos estavam fazendo, achando que era comer como uma ceia que a gente faz em casa, não. Por isso que a gente diz, é a ceia do Senhor, que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor, pelo fato de ser algo totalmente separado, diferente da forma com que o mundo faz qualquer ceia. É algo, irmãos, que Jesus, ele nos disse aqui, que esse pão que nós comemos é para nos lembrarmos da vida dele em nós. A vida de Jesus nos gera vida. Que o sangue derramado lá na cruz é a nova aliança que nós temos
com ele, porque anteriormente nós não julgamos segundo a lei. Nós sabemos que nos dias de hoje, nós não vivemos pela lei que os judeus viviam no deserto. Nós vivemos pela nova aliança que nós temos em Cristo. Ninguém está sendo apedrejado como era. Ninguém, ao ser pego por adultério, vai lá e é apedrejado, morto. Quantas coisas eram feitas. Mas não significa que Deus não vai julgar o mundo com tudo que acontece. Um dia, todos comparecerão diante do grande trono de Deus. Um dia, toda a humanidade será julgada. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, é para nos lembrarmos do que Ele fez por nós em memória dEle. Ele disse, em memória de mim. E permanecermos firmes no propósito disso que está escrito aqui, que eu li aqui no versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele está falando, quem come o pão e bebe o vinho, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Está aí no versículo 54. Então Jesus está falando, quem come desse pão, quem bebe desse cálice, tem a vida eterna. Não é porque esse pão é santo e esse cálice santo para nos dar a vida eterna. Jesus é santo. Mas o momento é separado. Ele está dizendo, quem come do pão, quem bebe do cálice, é porque faz parte do meu corpo. É porque faz parte da minha igreja. É isso que simboliza. Então, quando nós comemos, é para nós lembrarmos que nós fazemos parte desse corpo. Que nós somos um corpo só com o Senhor. E se nós pensássemos isso todos os dias, irmãos, eu creio que nós pensaríamos muito antes de cometermos qualquer pecado. Antes de fazermos qualquer coisa que desagrade a Deus. Se o ser humano temesse tanto a Deus, do jeito que está tendo medo do vírus que está no mundo, não estou dizendo que não existe vírus, mas do jeito que o ser humano está obedecendo de primeira, os governos, se temesse tanto a Deus do jeito que obedece os homens, irmãos, a gente ia morar no céu tranquilamente. Não estou dizendo que não tenha que obedecer a autoridades, não estou dizendo para ser rebelde, mas Pedro diz também, mas vale obedecer a Deus do que os homens. Se os homens nos propor qualquer coisa que for contra a palavra de Deus, irmãos, era para nós abrirmos os olhos, pastor, mas não é o governo do anticristo ainda, mas já era para nós abrirmos os olhos do quanto é importante estarmos na presença de Deus e do quanto nos faz falta, porque uma enfermidade, uma pandemia, sempre houve pandemia do mundo e a gente não vai saber o que vai acontecer até a volta de Jesus, irmãos. Muitas pessoas, nesses 15 dias, em que não poderão vir à igreja, muitas pessoas não vão nem se importar, porque está tão acostumado a cultuar pouco, está tão acostumado às vezes a passar 7 dias, às vezes 15 ou até mais sem buscar a Deus, que vai achar comum. Mas quem, irmãos, está acostumado a estar aqui, a gente sente falta desse momento, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a comunhão com Cristo. A igreja, a Santa Ceia, é comunhão, irmãos. Não é por outro motivo que a gente cultua. É verdadeiro que Cristo não habita em templo feito por mãos de homem. Ele não está na parede. Ele não está porque a igreja aqui, ele está no nosso coração. Mas quando nós nos reunimos, não é porque é aqui. A gente poderia se reunir em qualquer lugar. Só que é mais fácil, mais propício. Nós temos a liberdade, a oportunidade de nos reunir numa igreja. Contudo, você já chega, já está tudo pronto. É mais tranquilo. Então, se as pessoas pensassem o quanto é importante o nosso momento com Deus, claro que a gente tem que ter o nosso momento com Deus todos os dias, em casa e tempo, porque senão a gente vai vivendo por viver. A gente ia começar a pensar, nossa, o que está acontecendo é para a gente abrir os olhos. É para a gente ver o quanto é importante servir a Deus e muitas vezes a gente leva de qualquer jeito. E Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se no maná o povo precisava daquele alimento para comer, que o Pai mesmo deu, foi Deus mesmo que deu. Agora eu estou dizendo algo para vocês. Quem não comer desse pão, não beber esse cálice, não vai ser ressuscitado no último dia, não. Quem não faz parte da igreja, não vai entrar no céu.
Irmãos, por que a gente serve a Deus? Por que você serve a Deus? Vou dizer algo. Tem um monte de gente por aí que só serve a Deus, vai na igreja para receber bênçãos e promessas. Busque mesmo. Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Jesus diz, vocês não têm pedido, peçam. Eu não sou contra pedir nada a Deus. Eu sou muito a favor, peça para Deus. É melhor pedir para Deus do que para qualquer pessoa. O que eu estou dizendo é que nós não devemos servi-lo só por causa do que vamos pedir ou do que Ele possa nos dar. O propósito principal, pelo menos que eu sirva a Deus, irmãos, é para entrar no céu um dia. Eu não sei você. Porque se fosse pela saúde, eu sirvo a Deus porque Ele me curou, glória a Deus também. Né? Uma honra, você está honrando a Deus porque Deus curou você. Você está honrando a Deus porque Deus te tirou do lamaçal. Deus te tirou de uma escravidão, de uma podridão, te tirou da miséria. Quantas pessoas às vezes passavam fome, e Deus tirou ali da pobreza também, abençoou. Isso tudo você tem que honrar a Deus. Mas o motivo pelo qual nós servimos a Deus é por esse, Ele deu a vida dEle por nós, para que nós um dia pudéssemos estar com Ele na glória, irmãos, para que nós um dia pudermos ser ressuscitados. Que privilégio é maior do que esse? Irmãos, se a gente tem ouvido falar tanto de covas abertas, né? Não tem espaço no cemitério e tanta coisa. Aí eu começo a pensar, quando o Senhor voltar, não importa onde esteja um corpo, não importa como morreu, não importa como foi consumido, não importa se foi queimado, cremado, seja lá o que for. Onde houver um resquício que seja de pó, o Senhor vai chamar. E aquele corpo vai ser transformado e ressuscitado. E vai estar com o Senhor nos ares. Irmãos, é por isso que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus, sim, pelo que Ele fez por mim, e por me dar a oportunidade de um dia estar lá. Eu sei que eu não sou perfeito, eu também falho. Eu também falho e eu volto aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se eu não estou sendo tão firme como eu deveria ser, tem misericórdia de mim, irmãos, porque eu sei, a gente desanima. A gente desanima. É verdadeiro falar que muitas vezes falar, nossa, talvez sendo pastor a gente ora mais. Eu já contei aqui que o tempo que eu mais orei na vida de muito tempo não foi depois de ser pastor, mas no início da caminhada, de você passar horas, às vezes 4, 5 horas orando. E eu não estou dizendo quanto tempo você tem que orar, mas estou dizendo que com o passar do tempo, a gente tende a relaxar. A gente tende a ficar, sabe? Não é porque você acorda de madrugada, mas se você tinha aquele chamado, por que não mais se dedicar ao Senhor? Que seja 15 minutos, que seja 15 minutos na manhã, que seja à noite um tempo. Como nós vivemos para Deus, irmãos? Então a Santa Ceia que nós já vamos participar, é para nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós, em memória de Cristo, irmãos. E Ele está dizendo, aqui no capítulo 6, no versículo 54, olha que maravilha Ele diz, Ele já tinha nos dito, eu sou o pão da vida, né? Aí Ele vem ali e nos diz, no versículo 54, quem come a minha carne, quer dizer, o pão, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E aí olha o que Ele diz de tão maravilhoso, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, eu já convido o louvor a estar a postos. Eu vou dizer algo para vocês. Irmãos, o diabo ele vai continuar fazendo de tudo para as pessoas desacreditar que Deus existe, irmãos. Já tem gente pensando que Deus é uma fábula, que Deus é filosofia dos homens, criado, como muitos outros deuses, né? Criado pelos homens. E sabe por que isso está acontecendo? Porque a igreja está se calando. A igreja já não está mais com essa confiança, parece que esqueceu que nós sim podemos, nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, irmãos. Irmãos, o meu filho me fez uma pergunta essa semana, eu falei, Senhor, não é possível. Ele parou e eu estava lá assistindo uma série, um documentário, e na série ele viu que uma pessoa ali falou uma palavra que o mundo está acostumado a falar. Mas dentro da nossa casa a gente trata com ele, filho, isso é palavra torpe. Isso é porque a gente pensa que é só falar palavrão, né? Mas tem também as palavras torpe.
Tem também muitas gírias que o mundo acostumou a falar. E ele foi e disse assim: papai, se essa palavra é uma palavra de maldição, por que está falando aí no seriado? Não, ele falou assim: por que o senhor está assistindo uma série, um documentário que fala palavra de maldição? O cara só falou uma, imagina, falou um palavrão. Não tinha nada de a sério, era um documentário, mas olha a pergunta dele. E se eu não soubesse responder para ele? Ele estava perdido, ele ia pensar que eu estava assistindo qualquer coisa, que fala qualquer coisa profana. E eu fui e disse para ele assim: filho, Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E quando nós estivermos no mundo, você vai ir para a escola, e você vai ouvir lá na escola crianças falando palavrão, você vai ouvir lá em tal lugar pessoas falando tal coisa, você vai ouvir tal e tal coisa, assim como num filme, numa série, num desenho, num monte de coisa. Mas nós não devemos falar igual, só. Então, irmãos, Jesus está dizendo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós estamos nesse mundo, o mundo jaz do maligno, o mundo está desanimado, as pessoas não estão buscando nem Deus, as pessoas nem estão dizendo que Jesus é a cura, que Ele faz milagre, porque até o medo já tomou conta, porque a gente parece que se esqueceu de dizer para uma pessoa: clame a Deus. A minha irmã me passou uma mensagem. Então, o vírus é real, a doença é real, como muitas outras que existem, como outras que já existiam. Mas nós precisamos, irmãos, nesse momento, passar para o mundo o Deus que nós sempre pregamos a vida inteira, que cura, que realiza milagre, que é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e a gente está deixando de falar dele. Não estou dizendo que o vírus não é real, ou que eu não possa pegar alguém, como muitos falam de forma orgulhosa. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que nós devemos lembrar do Deus que nós servimos, irmão. Tem um pastor de uma igreja lá do Mato Grosso que eu fui ministrar esses dias lá. Eu postei lá no grupo, os irmãos orarem por ele, minha irmã pediu oração. Ele está na UTI, entubado. A família, ele tem a esposa também pegou, o filho também pegou, estão doentes. A gente tem que clamar pela cura, pelo milagre das pessoas. Mas tem algo maior que as pessoas têm que saber. Você pode até de repente morrer, um familiar seu pode ter morrido com a Covid, como morrem de muitas outras coisas que não se falam mais, mas enfim, a questão é, seu nome está escrito no livro da vida, você tem a certeza no seu coração que você será ressuscitado no último dia? Não perca isso no seu coração, irmãos. Nós vamos agora estar orando a Deus e vai ser passada a Santa Ceia para aqueles que estão aqui. E nesses 15 dias, busque a Deus. Se você puder, jejue 15 dias. Se você puder, jejue um dia que seja, não sei. Mas clame a Deus. Eu falo aqui na igreja que eu não sou aquela pessoa que eu fico: irmão, faça um jejum, vamos fazer tal. Porque é algo espontâneo, irmãos. A gente tem que buscar, tem que jejuar, tem que louvar a Deus. Jesus falou que a gente faz o jejum para não faltar a presença do noivo, que é Ele, que é Cristo na nossa vida. Então, se puder, jejue, se consagre. Não tire como o mundo, como férias. Só o pai de família sabe o quanto é dificultoso para pôr a comida no prato. E aí tem que ser essa briga, fecha ou não fecha, só o pai de família sabe. O pior momento de qualquer pandemia ou qualquer coisa é quando falta comida no prato. Enquanto tem dinheiro, enquanto pode fazer empréstimo, o ser humano está tranquilo. Irmão, a gente tem que clamar para que o ser humano não entre no desespero, porque aí a coisa fica mais séria. E muitos já estão desesperando, muitos já estão desesperados. Mas nós temos uma certeza, que Jesus um dia virá para ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo no último dia, para estarmos com Ele na glória, em nome de Jesus. Quem comer dessa comida, quem beber dessa bebida, eu ressuscitarei no último dia, e Ele vai viver eternamente comigo. É isso que Jesus falou. Em nome de Jesus, coloca em pé e vamos orar, e vai ser passado para você, e nós vamos terminar orando em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos.
Em nome de Jesus, nesse momento consagramos a Ti, Senhor, este pão que simboliza o Teu corpo, esse cálice que simboliza o Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a verdadeira comida, Senhor, esta é a verdadeira bebida, Senhor. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, e nós, Senhor, estamos aqui nessa noite, nós cultuamos a Ti, nós servimos a Ti, Senhor, nós buscamos a Ti, porque o Senhor há de nos dar a vida eterna, se nós persistirmos, Senhor, se nós permanecermos nos Teus caminhos. Abençoa em nome de Jesus, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, de todo erro, de todo pecado, de toda impureza, de todo mal que cometemos, seja qualquer pecado, Senhor, que qualquer pessoa se lembre agora, em nome de Jesus, que o Teu perdão esteja sobre nós, e seja abençoado o pão e o cálice nessa noite, e ao passar, irmãos, em nome de Jesus, que você possa participar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto você adora a Deus conosco, vem Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele dia. Não haverá poderosos, não haverá príncipes ou reis da terra que não vão se curvar. Todos se curvarão, os ditadores se curvarão, os imperadores se curvarão, os governadores se curvarão, os presidentes se curvarão. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor.